Olá, amigos. Aqui estamos nós mais uma vez. Nosso 18º pôr do sol do ano de 2020. Voltando ao primeiro amor. Esse é o tema de hoje. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 6. Hoje, 1º de maio, o nosso pioneiro é um nome bastante complicadinho. Olha só, Ulrich Ferdinand Graf. Nome difícil, né? Nasceu em 1855 na Alemanha. E um dos pioneiros que muito fez também pela pregação do Evangelho e crescimento do Evangelho da Verdade aqui no Brasil e também na América do Sul. Mas ele veio bastante longe, né? Ele veio de um lugar bastante longe. Aos 14 anos, ele saiu com a família dele e migrou para o Canadá. E do Canadá, seguindo, cruzaram a fronteira com os Estados Unidos e se instalaram em Michigan, que é considerado o berço do Adventismo. Lá, Graf e sua família foram alcançados pelo Evangelho, pela mensagem adventista, né? E decidiram se dedicar ao evangelismo. Ele, em específico, decidiu dedicar-se ao evangelismo. E ele tinha bastante facilidade com o idioma. Então, naquela época tinham muitos imigrantes alemães nos Estados Unidos e ele ensinava, ele pregava, na verdade, para esses alemães que estavam lá nos Estados Unidos, em Michigan, nessa época, né? Depois de um tempo ele começou inclusive a dar aulas de inglês para esses alemães e as mensagens, as pregações foram diminuindo no idioma alemão e aumentando no idioma inglês, né? Que é a língua local de lá. E esse conhecimento que ele adquiriu nessa transição, né? Sair da Alemanha, vir para os Estados Unidos, dar aula de inglês para os alemães, essa experiência dele foi muito útil. Por quê? Porque um tempo depois ele foi chamado para vir desenvolver esse mesmo papel aqui no Brasil com os alemães, os imigrantes alemães aqui no Brasil, né? Então ele veio para cá em 1895, ele já tinha 40 anos quando ele veio para a América do Sul, quando ele veio para o Brasil para pregar para os alemães aqui no Brasil, para os imigrantes. E ele trabalhou incansavelmente e batizou muitas pessoas. Em menos de 12 anos, em 12 anos de evangelismo aqui no Brasil, a história nos conta que ele ajudou no batismo de mais de 1.400 pessoas. Então olha que trabalho fantástico ele fez naquela época, um terreno promissor, muito próspero para o evangelho eterno. Mais de 100 pessoas por ano se batizando. Pensa só que coisa linda que devem ter sido esses 12 anos de trabalho, né? E ele passou por algumas dificuldades. Diz aqui a nossa meditação que uma certa travessia de um rio que estava muito cheio, ele quase foi arrastado, mas ele amava esse trabalho, ele gostava do que ele fazia, mesmo quase morrendo por vezes, né? Também ele apoiou a fundação da Escola Adventista em Curitiba, no Paraná, apoiou a fundação da Escola Adventista em Gaspar Alto, em Santa Catarina, e também em Taquari, no Rio Grande do Sul. Então esse moço viajou demais. E naquela época, as viagens que ele fazia no lombo no jumento. Olha só que fantástico, né? Isso é uma entrega muito grande. Para quem nunca andou de cavalo, dói, andar de cavalo dói, o corpo não se acostuma muito fácil com isso. Pensa então andar de jumento. E teve anos em que ele viajou mais de 300 dias. Ele passou mais de 300 dias viajando no lombo do jumento sem voltar para casa. Olha que coisa terrível, né? Tudo isso pela coisa terrível de linda, né? Não sei se existe essa conjugação terrível de lindo, uma hipérbole talvez, mas muito, muito fantástico isso, essa entrega dele, né? Depois de 12 anos trabalhando aqui na América do Sul, ele voltou para os Estados Unidos com a sua esposa porque ela estava adoentada. E depois atuou por lá por outros 12 anos como administrador também
em várias regiões, mas o vínculo dele com a América do Sul nunca acabou, né? Nunca se cortou, pode-se dizer assim, nunca foi cortado. Então ele teve sim uma vida muito incrível de pregação do evangelho, de pregação da palavra da verdade e de entrega, né? Poxa vida, ele nasceu na Alemanha, foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, visitou muitos estados, trabalhou em muitos estados. E nós temos uma citação aqui do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 131, que diz: Deus, em seus sábios planos, fez depender o avanço de sua obra dos esforços pessoais de seu povo. Olha aqui, esforço pessoal de seu povo. E de suas ofertas voluntárias, aceitando a cooperação do homem no grande plano da redenção. Sobre ele colocou uma assinalada honra. Então, olha só, não é o esforço da instituição, não é o esforço da igreja, não é o esforço da comunidade. É o esforço pessoal. É o esforço que cada um pode fazer na pregação do evangelho, que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas na breve volta de Jesus Cristo e também agora no dia a dia nessa terra de sofrimento. Ele poderia ter escolhido muitos lugares para morar quando ele se aposentou, mas ele voltou para cá, para o Brasil, foi para Santa Catarina, ficou acompanhando a comunidade de Gaspar Alto e faleceu aos 91 anos também ali em Gaspar Alto. É uma história linda que serve de exemplo a todos nós e não faltam motivos para que a gente dedique a nossa vida para o Senhor Jesus. Muitas bênçãos ele tem derramado, muitas bênçãos ele ainda vai derramar. Não perde o seu tempo, não. Olhe bem o que você está fazendo do seu tempo, dedique a sua vida, os seus talentos ao Senhor Jesus. Não tem coisa melhor que isso. Que o sábado seja abençoado, seja tranquilo, e que renove as energias, e que estejamos na presença do nosso Deus. Até mais.